e vamos falar sobre o Leeds United. Grande Leeds, né? Bom, em 2014 houve como eu falei, a questão das datas e etc. Criou-se dentro do Leeds uma sequência, um plano com vários objetivos. Havia vários objetivos no Leeds. Em 2014, quando 2 anos depois daquela proliferação dos dados, como eu havia falado, deu-se ao clube, deu-se ao departamento de scout 2 anos, 24 meses para que houvesse um mapeamento completo de todos os jogadores de 32 ligas pelo mundo. Como funcionava isso? Ou como funciona isso? Obviamente, nenhum scout do mundo, nenhum departamento de scout do mundo tem scouters suficiente para acompanhar todos os jogos de 32 ligas. Não. Você tem as análises estatísticas que eu vou mostrar aqui para vocês. Se destacam alguns jogadores e faz o mapeamento desses jogadores que têm algum destaque. Essa é uma avaliação quantitativa, né, estatística, numérica. Um profissional cobre vários jogos. Esse profissional entrega um relatório para um scouter que faz a avaliação qualitativa daqueles que se destacam. E fala, isso aqui não tem sentido. É o caso que eu acabei de falar aqui do René. O processo é esse. Então, em 2014, começou esse processo e ter um mapeamento de 32 ligas. Todas, estarem todas lá. Em 2017, estabeleceu-se uma outra meta, 3 anos depois, de fazer o mesmo levantamento para jogadores nas categorias sub-20 das mesmas 32 ligas. E aí tem um detalhe, aí um negócio muito mais complexo. Por quê? Porque não há a mesma cobertura estatística, para ligas sub-20 do que há para as ligas normais. E aí tem uma questão bem complicada, e é a questão da filosofia do clube. Alguns clubes querem investir dinheiro proativamente em jogadores sub-15, sub-16, e aí vai aumentando o interesse sub-17, sub-18. Então o Leeds, por exemplo, depende do ano, depende da gestão, coloca mais recursos ou menos recursos para esse mapeamento. O Leeds não é um time agora com condição financeira, segundo esse profissional, para fazer esse levantamento profundo de jogadores que estão na sub-20. Não dá para fazer. Então, coloca-se mais dinheiro ou menos dinheiro. Muitas vezes, faz-se ou compra-se ou desenvolve-se projetos com outros clubes. É isso mesmo. Parceria com os outros clubes, 3 ou 4 clubes, se juntam, contratam uma análise estatística de algumas ligas sub-20 para fazer esse tipo de levantamento. Eu achei isso, na verdade, achei interessantíssimo, né? Obrigado ao querido Carlos Alberto da Silva pela ajuda aqui no Pix também. Valeu. Achei muito legal. Muito legal. Enfim, 2017. 2018, tá? Um ranking de prioridades. E o que é isso? O que é o ranking de prioridades? Bom, o ranking de prioridades é o seguinte, é aquilo que eu falei da filosofia do clube. Qual será a filosofia do clube a partir dos dados? Olha só a quantidade de dados que esses clubes têm disponível. 32 ligas, sub-20 e profissional. 32 ligas. Tá? É uma coisa muito, muito grande. E aí é estabelecer a prioridade. Qual é a prioridade? É comprar jogadores para o sub-20? Jogadores médios? Eu vou entrar nesse assunto daqui a pouco. Aí, a partir de 2018, o Leeds, grande Leeds, ele fez aí estabeleceu metas específicas, tá? Essas metas, segundo o meu amigo, era para ter sido estabelecido em 2018, mas não conseguiram fazer isso. Muito problema. Aí teve a pandemia e deu uma zoada total. Bom, quais são as outras datas importantes? Em 2021, ter taxa de acerto superior a 60%, valorização de atletas. O que é isso? A partir de 2020, na verdade, para 2021,
aquele departamento de scout tinha que ter uma meta de 60%, ou seja, 60% dos atletas que vêm têm que ser mais valorizados do que os atletas, ou seja, tem que ter uma taxa de acerto de 60%. Eu achei baixo. Ele falou o seguinte: a taxa de acerto tem duas variáveis. Uma é de 60%, ou seja, 60% dos atletas têm que valorizar, mas há uma meta de superávit no departamento. Isso ele não quis me falar, falou: isso eu não posso te falar. Tá? Ter uma taxa de acerto superior a 60%. Estabelecer no ano seguinte um plano de metas para 5 e 10 anos. O que é esse plano de metas? É receita. Quanto vai gerar de grana o trabalho de captação e mapeamento. Em 2024, começa, no ano que passou, começa a primeira avaliação da venda dos atletas que foram contratados em 21 para 22. Ou seja, se você contrata, estabeleceu lá a meta de 60% em 2020, chegou naquele valor, tem toda uma métrica. Ele falou, cara, foram meses para chegar nesse número. Quando estabeleceu esse número, você não vai fazer no final do ano. Então você deu um ciclo de 2 anos para começar a fazer. Eu não sei, ele não quis me falar. Eu acho que ele já sabe. Ele ficou meio sem jeito, falou, não posso falar, tal. Chegou em 2024, ele falou, Fabrício, esse é o ano da verificação, vou ver se a gente bateu a meta que foi estabelecida de 21 para 22. Isso tem algumas informações importantes. Estão contidas algumas informações importantes. A primeira, o processo de contratação de atletas, de formação de departamento de futebol é longo. A galera já tá ansiosa com a contratação do Boto pro campeonato de agora. Os caras têm metas de 2 anos, cara. Os caras demoraram 1 ano para estabelecer a meta para 2 anos. Ou seja, tem que ter uma coisa. A gente tem que entender essa questão. E finalmente, eu cheguei no final, a gente entrou numa discussão mais específica de pontos que ele foi falando e eu fui anotando. E eu vou colocar aqui para vocês. Que é o seguinte. Olha só, frases dele. Todos os jogadores mais velhos do que 17 anos são conhecidos e avaliados em 32 ligas. E aí volta naquilo que foi falado no clube de membros. É muito difícil ter um jogador bom que não seja grife. Não devem haver surpresas em nenhuma das ligas acima. Esse jogador aqui ninguém viu, não. Isso não pode acontecer. A parte mais legal da conversa foi isso. Há um plano de aquisição definido para cada liga. O que é um plano de aquisição? São parâmetros. Então, por exemplo, a Liga A, apenas jogadores mais novos do que 21 anos. Tem 21. Não vai. Liga B, por exemplo, ele não quis me falar as ligas. Eu acho que isso é uma métrica interna sigilosa de cada clube, né? Liga B, apenas jogadores mais novos do que 21 anos. Liga B, apenas jogadores com certas características ou posições depois de uma certa idade. Então, na Liga B, não tem esse limite de 21 anos, mas se tiver mais de 22 anos, aí só contrata ponta, só contrata zagueiro, só contrata volante, só contrata goleiro. Existem exceções. Exceções são jogadores que são previamente ranqueados, né? Ou seja, esse jogador aqui já é um jogador tem 23, a gente não conseguiu comprar, mas a gente sabia que ele era bom, ele já estava mapeado para ser comprado. Esse aqui é uma exceção. Tá? E aí, para comprar, você precisa de uma outra justificativa, etc. Tá? A meta de sucesso de contratações, como eu já havia falado. E aí, entra numa coisa muito interessante, tá? Que eu acho que a segunda coisa mais legal que foi falado, a primeira coisa mais legal que foi falado para mim, que foi novidade mesmo, foi essa questão de cada liga ter um plano. Achei isso do cacete. Agora, a questão do jogador referência e o jogador de composição, que foi aquilo que eu falei intuitivamente no grupo de membros
mais cedo hoje e que acabou se confirmando na conversa que eu tive com o Karl. Existem vários tipos, né, mas 2 tipos básicos de contratação de atletas. Os atletas de referência, o medalhão, o cara que muda o patamar, né, sei lá, o Arrascaeta é um jogador de referência. O Gabigol é um jogador de referência, pelo menos era, mas foi um dia. Um jogador que chega e muda, fala, mudou de patamar. Trouxe o cara, mudou de patamar. Memphis Depay, Luiz Henrique, para falarmos em outros clubes. Isso é um jogador de referência. E tem um jogador de composição. O nome eu achei, até o termo em inglês, eu achei um pouco ofensivo, na verdade. General use, que é um uso geral. Eu achei meio pejorativo, né? Não sei vocês, mas me pareceu meio pejorativo. Vocês estão vendo que não é um conteúdo qualquer, há um trabalho, há uma pesquisa, há um processo que eu tento fazer o mais diferenciado possível. Eu tenho certeza que vocês vão sair dessa live com um conteúdo único e exclusivo. E a gente vai fazer a ligação agora com a questão do Boto. Jogador referência e jogador de composição. O que ele me falou, eu escrevi de maneira intuitiva, e não intuitiva, eu já tinha conversado com o Karl a respeito disso, mas ele nunca me colocou com esses termos. Quando a gente fala em jogador referência, todo mundo sabe. Como disse lá, se eu não me engano, foi o Jonas. Jonas, se não foi você me ajuda a dizer quem foi. Tá? Falou claramente, assim, jogadores conhecidos, os bons, os craques, todo mundo sabe, não tem surpresa. Os cara não é surpresa. Vem lá o fulano da Geórgia, a gente já sabe, o cara tava lá, era bom jogador mesmo, tá marcado. Nós estamos falando do jogador de composição. O jogador de composição é diferente. Porque o jogador de composição não é o referência. Ele vai ser bom para certos elencos e para certas funções. E esse jogador não tá no mapa. E esse jogador é o jogador que o Flamengo precisa hoje. Por 2 razões. Primeiro, precisa de um jogador como esse, jogadores como esse, porque não tá com dinheiro em caixa para fazer grandes contratações. Pelo menos não tinha. Vai ter que fazer um mecanismo financeiro para conseguir essas contratações. O segundo, porque o elenco é bom. O jogador de composição é aquele que não tem um grande destaque em grandes ligas, mas tem uma função específica. Ele é muito bom em determinados aspectos que casam exatamente com as necessidades de um clube. E segundo o Karl, é aí que você vê o quão bom é um scout. Segundo o Karl, é aí que você vê o quão pesado e bom é o scout. É achar um jogador de composição num valor muito mais baixo de mercado que sirva para compor o elenco, que sirva para suprir uma posição ou uma necessidade tática específica.